Muito boa noite, tudo belezinha? Tudo certo. Tudo Boa certinho, noite. seu Jair Machado? Prazer estar aqui contigo de novo. Que o prazer é nosso, né? A casa é sua. Ah, que bom. A felicidade em encontrar o senhor aí. Cumprimentar os internautas aí, também os telespectadores aí, né? Pra quem não conhece o GR, que é mais conhecido aí, né? É presidente da ABUR, Associação Brasileira de Usuários de Rodovia. Isso aí. E da AMPEC também, né? Associação das Micro e Pequenas Empresas de Santa Maria. Credo, o homem é um currículo bagual. Temos que fazer a nossa parte aqui nessa passagem, né? É. Nessa passagem chamada vida. Não dá pra ficar parado, né? Não dá. Eu quero mandar um baita abraço para os nossos apoiadores, né? Estúdio 1293, se você quiser gravar o seu podcast, quer fazer o seu programa de web rádio, só procurar no Instagram, no Facebook, aí, o Estúdio 1293. Também Fialho Engenharia, um baita abraço aí pro Reinaldo da Fialho Engenharia, nosso parceiraço aí, né? Também Palato Pizzaria, uma baita pizza de qualidade. Tchê, é boa a pizza. É boa já. Pizza. Sou freguês frequente lá. É troço bom. O telefone da Palato é o 999 34 1185. Também quero mandar uma roupa bonita aqui, ó. Do projeto Coração de Noel, que vai ser realizado agora dia 17, domingo. E eu fiz uma colinha aqui, ó. Às 16 horas começa a carreata deles, ali na Cipriano da Rocha. Às 18 horas tem a distribuição de cachorro quente, refrigerante, pipoca, aquelas coisas para gurizada. E 19 horas começa os shows. Uma baita atração. De Alma Gaúcha, Jonathan Campion e também um bloco para toque. É atração, né? Tudo lá no Cipriano. Tudo no Cipriano, na rua Belo Horizonte. Oh, coisa boa. E aí dá tempo ainda do pessoal fazer a contribuição aí, que quiser, né? Sentir no coração. O pessoal tem alguns custos, né? Comprar bala, pagar banheiro químico, som, essas coisas aí. E aí o Pix do projeto é o 55991 43 24 84. Celular. É o celular, 55991 43 24 84. Também um baita abraço para Polo Produtora, nosso amigo Diego e da Larissa aí, que fazem aqueles vídeos bonitinhos, aquelas coisas, né? Tá no avião indo pra Brasília hoje, Tá né? indo pra Brasília lá, tá? E por isso que eu tô aqui no lugar dele. Claro. Também a King Sal de temperos artesanais, né? Um baita tempero, quer deixar a sua comida assim, ó. Eu não consigo mais comer comida sem a King Sal, cara. Agora quando vir a próximos regalos, eu vou te deixar um pra te ver a qualidade dos produtos. Eu só ouço falar bem, viu? Mas não consegui pegar ainda, encomendar. Não, vai chegar. Vai chegar. Também Gulosão Lanches, a maior escolha do seu dia. Se pedir pelo site, não paga a tele. Só tem que colocar lá no site. Vai fazer a sua encomenda normal ali, né? E aí digita ali o desconto, tele grátis. Daí não paga a tele. Que barbada, né? Sim, só já faz uma baita diferença. Olha, 10 pila, 12 pila já paga a coca, né? É verdade. É uma Coca-Cola geladinha. Também a Trendices Internet, a melhor internet do sul do Brasil. O telefone é 3286 4084. Só chamar o pessoal da Trendices aí, a melhor internet rapidinho instala. CFC Padre Hells, uma baita promoção. Chegou lá no Padre Hells e falar assim, ó, eu ouvi lá no podcast, pode vir. Eles parcelam em 12 vezes até as taxas do Detran. Que isso eles não parcelam, né? Então se falar que ouviu aqui, vai ganhar esse eu presente. Já vou ter que renovar minha carteira nos próximos dias. Já vou lá então. Já vai lá e diz, ó, eu vi lá, não pode vir lá. Hein? Isso aí. Já parcela em até 12 vezes. Também Cefas, indústria de portas e portões de enrolar. Aquelas portas bonitas aí de farmácia, de shopping, agora dá pra ter na sua casa, né? Só chega lá perto do botão ali, enrola tudo bonitinho. Garantia vitalícia, não enferruja nunca. Modernidade, né? Ela vai chegando. Também um baita abraço para a TV Santa Maria, que transmite o podcast Pode Vir, às quartas-feiras, às 20h30. É um monte, né, de apoio, cara. Tem que falar todo mundo, né? Mas vamos, sem mais delongas, né? Nosso convidado chegando aí. Fazia tempo que eu queria trazer, como eu estava dizendo para ele. Um gabarito, né? Um convidado com uma bagagem muito grande, né? Pelo que eu vi aqui, a bagagem dele... Internacional o convidado. Já vamos avisando aí
pessoal que está nos assistindo que um programa só não chega. Não Então, chega. vamos avisar no início já. Só das viagens dele dá uns 2 ou 3, né? Você imagina só? Mas, Padre Celito, muito bem-vindo ao nosso podcast. Uma alegria, uma honra ter o senhor aqui, né? Para conhecer mais de perto, né? O senhor e as suas histórias aí. Seja bem-vindo. Alegria minha, Adalberto. Uma boa noite ao Gerry. Boa noite aos telespectadores e aos internautas. É uma alegria estar aqui para partilhar um pouco da minha experiência, né? Você falou, padre, gostaria de entrevistar um padre, pois finalmente você tem um padre diante de você aí. Eu não conheci nenhum, né? Foi através da professora Celita. Não, mas eu tenho padre conhecido. É sempre bom a gente conversar, né? Eu tenho participado muito das mídias, eu participo com o Romero toda sexta-feira de noite no programa Repórter, falo 20 minutos, 30 minutos aí, pega um tema e conversa, né? Sempre porque na verdade hoje as pessoas têm necessidade também de ouvir algo que tenha a ver com a sua vida, com a sua experiência, que dê sentido à vida, né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas, se fala inclusive quando os bispos da América Latina tentaram preparar a conferência de Aparecida, que aconteceu em Aparecida, convocada pelo Bento XVI, eles fizeram uma espécie de enquete em todas as igrejas da América Latina, igrejas católicas, é lógico, né, mas perguntando como é que eles viam o ser humano hoje na América Latina. E uma das coisas que, estudando aquilo que foi produzido assim pelas pessoas, eu fiquei muito impressionado porque se diz que o ser humano hoje ele é quebrado, fracionado. Então, nós vivemos um mundo muito, muito acelerado e não temos tempo de decantar as coisas, de fazer a experiência mais aprofundada e assim por diante. Então, quando a gente consegue parar para refletir algum tema ou para partilhar alguma experiência, é algo que mexe com a própria vida, com o ser humano, naquilo que ele tem de mais essencial, porque, no fundo, eu estava dizendo para vocês, eu sou professor na FAPAS há 30 anos, e eu trabalho na área do comportamento, porque eu sou professor de moral do matrimônio, sexualidade, moral social, pecado e reconciliação, né, o próprio pecado, né, hoje a sociedade tem dificuldade de aceitar a realidade do pecado, mas nós somos marcados por algo negativo que está dentro de nós. Nós vivemos uma espécie de conflito, um drama dentro do nosso ser. E dependendo daquilo que a gente bebe, inclusive nas mídias, se a gente bebe só coisa negativa, a gente vai se formando nesta negatividade, nesta incapacidade de poder ver o ser humano naquilo que ele é capaz de fazer, na sua beleza e na sua capacidade de oblatividade, de doação também. Você estava falando desse gesto agora, aí no Natal, você está até com a camiseta, né? Esse tipo de coisa não parece. Às vezes as pessoas dizem, mas é só um dia. Mas um dia, naquele dia, alguém lembrou alguma coisa de solidariedade, de parar para festejar, para celebrar. Claro que para nós, quem é cristão, o dono da festa é Jesus. Mas só o fato ético de parar e de fazer alguma coisa que dá sentido e que ajuda as pessoas a encontrar uma resposta aos seus porquês, ou leva alguém a sorrir, porque hoje muitas pessoas vivem uma tristeza muito grande. Eu estava olhando hoje à tarde um médico falando lá, ele está no lado lá da faixa de Gaza, né? O que estão, a destruição dos hospitais, uma coisa terrível. Uns colegas meus, porque eu faço parte de um grupo dos chamados moralistas do Brasil, nós temos um grupo de uns 70 teólogos pensadores na área da moral. Então a gente troca figurinhas onde a ética está sendo pisada hoje na humanidade. Então a guerra é a forma mais selvagem de destruir a dignidade do ser humano, a sua capacidade de humanidade. Então o fato de a gente poder parar um programa com o microfone que vocês estão me oferecendo, por exemplo, eu tenho certeza que com a minha fala eu posso tocar o coração de muitas pessoas que estão precisando, inclusive, né, você que de repente está me ouvindo, me assistindo, de repente você está numa situação difícil. Eu conversava hoje à tarde com uma pessoa, fazia tempo que ela precisava conversar e conversamos. Né? A vida dela toda machucada, quebrada. Né? E aí eu disse, vamos fazer uma releitura da sua vida. Você tem família, você tem saúde, você está terminando um mestrado, você é professora, você
você consegue amar muitas crianças, as professoras, inclusive, de educação física. Eu dizia, as crianças abraçam você. Às vezes, os colegas até ficam com ciúmes, porque as crianças me amam de paixão. Eu disse, você percebe quantas coisas lindas você tem na sua vida e você está centrado num ponto negativo da sua vida. Então, o que nós precisamos, muitas vezes? Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a olhar quais são as coisas positivas que essa situação tem, que essa pessoa tem, que ela me oferece, assim por diante. Se eu pegar, por exemplo, né, às vezes a pessoa me diz, lá em casa está tudo errado. Então me diga 5 defeitos, tá ótimo. 5. Agora me diga 5 qualidades da sua casa. A pessoa às vezes tem dificuldade. Por quê? Porque a pessoa, ela entrou numa roda viva, tudo meio quebrado, tudo é negativo. Não, quando eu tenho uma dimensão de uma mística, a mística tem a ver com a dimensão do mistério, o mistério de Deus, no caso. Adalberto queria entrevistar um padre, o padre vai falar também da espiritualidade, também, aquilo que é a minha experiência, aquilo que é a minha vida. Mas aí eu gostaria de aproveitar o microfone que vocês estão me oferecendo para fazer uma pequena distinção. Antigamente, quando se falava de religião, especialmente a Igreja Católica, se falava muito mais de ascese. O que é ascese? Eu tenho que renunciar a isso, renunciar aquilo, para poder crescer. A mística é diferente. Hoje não se fala tanto em ascese nas religiões, se fala muito mais de mística. O que é a mística? É eu desenvolver uma percepção espiritual que eu consigo, a partir do meu cotidiano, ver os sinais da presença de Deus que caminha comigo na história. Quais são os sinais de esperança que eu preciso ter na minha vida? Por exemplo, tem o defeito do cigarro. Fazer um esforço danado para deixar o cigarro e faz aquela ascese. Não. Quando eu entro na dimensão da mística, eu começo a dizer, eu lembro que uma vez eu fui consultar com a doutora Jane Costa, uma famosa infectologista que salva tanta gente aqui em Santa Maria, queria aproveitar para mandar um abraço para ela, inclusive, que é uma sábia, uma médica assim, de vocação. Aí eu descobri que eu sou hipoglicêmico. E eu fiquei muito impressionado com a sabedoria dessa mulher. Ela olhou para mim e disse assim, padre, não fique renunciando ao açúcar. Põe na sua cabeça que o senhor não precisa do açúcar. Eu digo, olha que maravilha. A mulher, de repente, nem vai na igreja, sei lá, né? Mas ela está me falando a partir da minha linguagem, a linguagem da mística. Quer dizer, quando eu entro na dimensão do mistério da vida humana, eu não vou renunciar a uma coisa que é bom, que seja o açúcar, que vai me prejudicar a saúde. Eu digo, eu não vou precisar, o meu organismo não precisa de açúcar. Por quê? Porque aí eu tenho mais qualidade de vida. Então, quando eu entro na dimensão do mistério, da mística, eu começo a ver, e aí já entramos na questão da ecologia, que é uma das áreas que eu leciono, inclusive, né? A questão da bioética. A bioética, agora eu estava ouvindo, estava terminando lá em Dubai, a Eco, agora encontro da questão do clima, e não conseguiram chegar a um acordo, né? Por quê? Porque há muito dinheiro atrás disso. Quer dizer, pensar um planeta mais econômico, mais saudável, vai ter que mexer em grandes capitais, em grandes trustes, assim, que têm o poder econômico na mão. Então, quem ganha muito dinheiro, ele não vai querer que mexa no bolso dele. Mas a pergunta ética é essa. Ele precisa de todo esse dinheiro para viver? Não, ele quer acumular, mas ele quer acumular. Ele acumula à custa de quanta ética que é destruída, quantas vidas são destruídas, destruindo o planeta. Então, eu diria assim, o grande desafio para nós hoje é nos darmos conta, a partir da mística, quais são os espaços onde eu estou e onde eu passo, que eu posso construir algo diferente. Sem que eu diga, tem que ser essa religião, aquela. Eu sou muito ecumênico, né? Cada religião, a religião no fundo é religar. É ligar de novo o ser humano com a dimensão do mistério, que o ser humano às vezes está quebrado, ele tá desligado do mistério de Deus, do mistério da vida, assim, vocês falaram, você dizia a Jerry, a vida é um dom, eu quero colocar a serviço, por isso também, você deu a entender que se qualifica também. Eu estou sempre me qualificando, mas não para achar que eu sou melhor que os outros, pelo contrário, para poder melhor servir as pessoas, né? Quando eu tenho essa visão, toda vez que eu me aperfeiçoo e que alguém vem pedir ajuda e eu consigo ajudar, é uma vitória, não minha, mas é da humanidade, porque aquela pessoa ela saiu diferente. Então eu diria assim,
a beleza da gente se colocar a serviço das pessoas, quando a gente tem um sentido ético, é algo maravilhoso. Realiza a gente, faz a gente ser feliz, e a gente, onde passa, vai semeando isso, né? Então, eu diria assim, o grande mistério, a vida é um mistério. O grande problema é que nós, às vezes, não nos colocamos a pergunta, por que eu vim aqui? Às vezes eu vejo o nosso arcebispo Dom Leomar, um homem inteligentíssimo, muito altamente culto, teólogo grandíssimo, né? E ele dizia, mesmo domingo não me lia, alguém me contou, ele estava na catedral. Quantos amigos eu perdi com a pandemia? E eu estou aqui. Então ele dizia, o que Deus me pede ainda para mim fazer, que ele me deu mais uma chance de eu continuar aqui? Então, quando eu me coloco nessa dinâmica, eu começo a me dar conta que eu não estou aqui por acaso. Agora, por exemplo, eu fui transferido para Itaara. No início eu fiquei assim, né, mas Itaara. Hoje eu me dou conta que, a partir da minha qualificação, da minha formação, eu estou conseguindo mexer em coisas que ninguém conseguiu mexer, por exemplo. Aí vamos entrar numa outra coisa, Adalberto, a questão de problemas, por exemplo. Eu também sou padre exorcista. O que é o padre exorcista? Quando há casos em que temos pessoas que há uma possessão demoníaca, por exemplo. É muito raro, mas acontece. Só que no meio de tudo isso tem muita coisa que às vezes as pessoas acham que é possessão demoníaca e não é. Mas vou fazer um exemplo de um mês atrás. Um paroquiano chegou e disse, padre, na minha casa, à noite, às 3 da manhã, batem no forro da casa. Todas as noites. E aí eu brinquei com ele, disse, mas deve ter muito gambá na sua casa. Ele disse, não, padre, não tem gambá. É algo muito sério. Aí conversamos, mas o que era essa casa? Aí a esposa desse senhor disse, olha, a vizinha que mora aqui do lado, diz que quando a senhora que nos vendeu a casa que morava aqui, todas as noites ela ouvia choro de criança nessa casa. E aí fomos indo, mas então, antes dessa senhora morar aqui nessa casa, o que havia aqui nessa casa? Diz, era uma zona de prostituição. Ora, quando ela falou que era uma zona de prostituição, pela minha formação, eu me dei conta que esse lugar ali se tornou um lugar maldito. Por quê? Porque vocês imaginem, há quase 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, muitas mulheres nessa zona de prostituição ficavam grávidas e abortavam. Quer dizer, então, nessa casa foram mortas muitas crianças, por exemplo. Então, se tornou um lugar maldito, porque o Papa João Paulo II, ele tem um documento chamado Evangelium Vitae, que ele, inclusive, fala, apresentando Jesus como o verdadeiro evangelho da vida. E ele fala que é preciso uma nova cultura, uma cultura da vida. Nós vivemos uma cultura da guerra, por exemplo, hoje. A cultura do revide. Hoje vivemos uma polarização, né? É polarização política, polarização religiosa. Quer dizer, se você não é do meu lado, você é meu inimigo. É verdade. Entende? Então, nós vivemos nessa realidade. Isso destrói a capacidade de nós nos relacionarmos com o outro como irmão. Se a gente for olhar, todos nós somos sangue da mesma humanidade. Não importa a raça. Quer dizer, temos um Deus que é Pai. E aqui não entra na questão religiosa. Então eu dizia, o Papa escreveu lá, numa certa altura, comentando aquela passagem bíblica do Gênesis, onde Caim mata Abel, ele diz assim, num certo momento, eu ensinei isso para os meus alunos durante anos, li o texto e não enxergava. Quando eu comecei a trabalhar como exorcista e prestar atenção nesses fenômenos, aí eu me dei conta, o Papa tem uma frase lá que diz assim, onde se derrama sangue inocente, ou se realizam injustiças, se modifica o ambiente da vida. Quando eu li essa frase, que me deu aquele estado, está aqui a explicação de uma coisa que eu já tinha entendido, e a partir daí eu fui iluminando a minha experiência no meu ministério, por exemplo. Então eu fui entender que em Itaara, por exemplo, tem muitos lugares que tem esse tipo de problema, né? Porque se nós pensarmos, nós pegamos aqui Santa Maria, Itaara, à direita, Plauto de Vorá, à esquerda ali, Taquarimbó, Júlio de Castilho. Nas grandes revoluções, tudo isso, quanta gente foi morta ali, quanta gente degolada. Aqui na subida da Estrada Velha do Peral de São Martinho, por exemplo, eu fui ali há uns 3 anos atrás,
eu tinha sido chamado, eu me preparei durante 4, 5 anos. Organizava, porque quando tem que fazer essa reza mais forte, eu sempre vou me preparando. E se não... E marco o dia. Se é para ser, acontece. Se ainda não está no momento, é incrível. Acontece alguma coisa, acaba não indo. Certo. Aí eu fui lá, me chamaram naquela curva ali, que tem gente que tem sensibilidade e eles acabam enxergando coisa. Passa ali, né? Se a pessoa tem uma certa sensitividade, ela vai enxergar alguma coisa ali. E aí o que aconteceu? Quando houve a Revolução Farroupilha, se diz isso, o pessoal de São Martinho conta, Chimangos e Maragatos, o grupo adversário estava lá em São Martinho. Vinha um grupo aqui de baixo, eles foram ao encontro, botaram o lenço dos caras que vinham aqui de baixo, quando chegaram na curva, disseram, nós somos inimigos, e degolaram todo mundo. Então ali houve derramamento de sangue inocente. Eu lendo João Paulo II, modifica o ambiente da vida. Se a pessoa tem uma sensibilidade, ela vai perceber que tem alguma coisa errada ali. Esses dias atendi uma senhora, ela chega no ambiente e ela se sente mal. Eu atendi um outro jovem esses dias também, numa firma grande, ali em Itaara, inclusive. Na firma, de repente, ele se sente mal ali. Então vamos perceber o que tinha aí. E aí não é ação do demônio, é alguma coisa maléfica que foi feita alguma coisa grave e aí emprega no ambiente. Então, aquilo que eu dizia no início da nossa fala, quer dizer, se eu sou uma pessoa que tem a dimensão mística do mistério de Deus e carrego isso na minha vida e coloco na minha relação com as pessoas, eu sou uma pessoa que vai passando e vai levando esse bem, essa paz, por exemplo. Vocês vejam, por exemplo, não sei até que ponto vocês têm conhecimento, mas quando o pessoal vai num santuário, por exemplo, ou onde viveu algum santo, qual é a primeira coisa que o povo faz, por exemplo? Quando o cara vai numa peregrinação, ele chegou, o santo passou por aqui, ele sentou aqui. O que a pessoa faz? Ela vai tocar aquele lugar. Então vocês percebem, se a gente desenvolve uma sensibilidade mística, não tanto ascética, de renúncia, mas do mistério, de olhar no sentido positivo, tu começa a perceber que o próprio povo tem um faro daquilo que é o bem, daquilo que é a bondade, daquilo que querem fazer. Então, se a gente presta atenção, vocês falavam dessa coisa que vai aqui no Cipriano que vai acontecer. Só para citar um exemplo, mas para dizer, lá em Itália nós temos pessoas que estão doentes, doença grave. Então, o pessoal pediu, padre, será que dá para emprestar a risoteira para fazer um risoto beneficente para aquela pessoa? Imagina o bem que significa isso, e o povo participa com alegria, quer dizer, então a gente não presta atenção a partir da dimensão mística do efeito positivo que tem essas realidades que a gente vai fazendo. Então eu diria assim, nós somos desafiados, vivemos esse tempo, e aí essa polarização, essa dualidade, ela está do lado do bem ou do lado do mal. E as pessoas às vezes não conseguem se dar conta que elas muitas vezes são usadas como instrumento do mal. Elas são manipuladas e coisas assim. Ou às vezes a própria ideologia, a ideologia no fundo é uma coisa boa, mas ela pode ser uma coisa negativa, porque é uma espécie de viseira. Você enxerga só aquilo que põe para você ver. O resto você não pode ver. Eu sempre, como estudante mesmo, quando estava em Roma, eu sempre fui de estudar também o outro lado da coisa. Por que o outro pensa assim? Por que ele argumenta exatamente o contrário daquilo que eu penso? Então, quando eu, entre aspas, esqueço aquilo que eu sou para colher o olhar do outro, eu me enriqueço, porque o meu jeito de ser, de pensar, eu não vou perder. Mas se eu esqueço, entre aspas, para colher aquilo que o Adalberto pensa, daqui a pouco eu tenho a minha visão e me enriqueci daquela do Adalberto. Quer dizer, é isso que as pessoas hoje têm dificuldade com essa dualidade, essa polarização, há uma incapacidade ética de conseguir colher a riqueza do outro, mesmo que ele pense diferente. Padre Celito, primeiro dizer que é uma satisfação estar conversando e ouvindo, enquanto o senhor toma um chimarrão, toma um gole aí para refrescar a garganta do chimarrão. Eu queria fazer um registro que o senhor, nós estamos aqui no Parque Pedro Machado, ao lado da Tancredo Neves, onde o senhor foi padre aqui nessa região, agora está em Itaara há pouco tempo, mas tem uma história, uma trajetória, de passar por diversos países. Até depois eu queria que o senhor contasse um pouco aí de como é que foi essa caminhada, porque essa sua
mensagem que o senhor traz, ela é muito forte, né? É rica, né? Ela é muito forte, e a gente vê que ela não é algo que o senhor tirou do livro, né? Porque muitas pessoas falam bonito, às vezes, nos microfones por aí, mas tem pessoas que contam experiência, vivência, história, um pouco do que, ao menos eu fui captando aqui ao longo da sua conversa, né? E nessa linha eu queria lhe provocar, nessa linha da divisão da nossa sociedade, que, né, a gente tem o Grêmio e o Inter aqui no Rio Grande do Sul, né? E hoje Sou colorado. e hoje no Brasil temos o Bolsonaro e o Lula, e no mundo temos as guerras lá, tem a Rússia e tem a Ucrânia, agora Israel, E o Hamas. e o Hamas, né? Então, e a gente vai achando divisões em diversos setores, né? E aí existem algumas narrativas que me preocupam muito, né? Nessa dualidade, assim, de formações, enfim, de ideologias que vão se formando, que são as narrativas dos aproveitadores, né? Por exemplo, aquela pessoa que defende a família, né? Que prega o que tem de bom numa família, né? E tem aqueles que se aproveitam também ao pregar, né? Pelas famílias ou em nome das famílias. Cito esse exemplo, né? Hoje tem um caso de um sujeito, eu vi na internet, de um sujeito que era forte, que nem o Adalberto, assim, que faz fisiculturismo, essa coisa de exercício físico, né? Ele era um influenciador nessa área, né? Das academias, dos exercícios, influenciava lá pelas redes sociais milhares de pessoas, e era um traficante, na verdade, né? Ele produzia droga, distribuía droga. Então, em cima disso eu quero lhe dizer, as armadilhas que a facilidade da comunicação provocou e trouxe essas narrativas ruins, falsas e tal, e que projetam na sociedade, às vezes, uma certa histeria em direção àquela narrativa falsa, e depois é muito difícil, né, do padre lá na igreja dizer, olha, não é assim, né, enfim, do outro cidadão em qualquer outro lugar dizer que não é assim. As pessoas se apegam demais nessa notícia, que são as chamadas fake news, as notícias falsas, enfim. Como é que a igreja tem visto isso? Na verdade, como é que o padre... Eu vou falar a partir da minha experiência um pouquinho. Em 2008, 2009, eu fiz uma pós-graduação na PUC de São Paulo na área da comunicação e cultura. Porque, eu tenho formação em teologia, em filosofia, em moral, em bioética, mas eu me sinto, às vezes, incapaz de comunicar isso, né? Porque, então, aí eu vou ter que entrar um pouco na área da comunicação. E aí, eu acabei fazendo uma monografia sobre a questão da fé e da cultura, a relação fé e cultura. E aí eu fui estudar, né, a partir de onde nascem as decisões das pessoas hoje. E veja bem, Gerry, a tua pergunta é muito importante, porque veja bem, eu fui entender que pela primeira vez na história, as nossas gerações, de vocês, a minha, a gente não consegue mais passar os nossos valores para os que vêm depois de nós. Quer dizer, quem passa o valor, quem forma a cultura e quem forma comportamento não somos mais nós. Mesmo com a nossa fala aqui hoje, a gente vai atingir muitas pessoas. Você disse que depois que fica no YouTube disponível, muita gente vai acessar. Mas muita gente vai olhar isso aqui e não vai querer ver até o fim. Por quê? Porque vai contra aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. Por quê? Porque, vejam bem, com essa moderna tecnologia, o que eu fui entender? Cada um de nós tem uma arma na mão. Um celular hoje é uma baita de uma arma. Eu posso gravar alguma coisa, jogar nas redes sociais, e depois quem tira isso? Não retira mais. Então, dependendo da visão que eu tenho, da ideologia que eu tenho, ou da visão de ser humano que eu tenho, eu posso fazer um grande bem ou um grande mal. Nós fizemos, eu dizia para vocês que eu faço parte do grupo dos moralistas aí do Brasil. Nós fazemos um congresso de ética teológica por ano.
Desde que eu voltei de Roma, já eu participo desde 97. Voltei de Roma em 94, 97 eu descobri o grupo dos moralistas e nunca mais parei de participar. Todos os anos participamos de um congresso. Aí nós resolvemos fazer um congresso mundial de ética teológica. Temos um coordenador, um padre jesuíta dos Estados Unidos, que chamou os moralistas do mundo. Nós éramos 400, fizemos o primeiro encontro, precisaria de um bispo que nos acolhesse, porque naquele tempo ainda o Vaticano tinha um certo quê com os moralistas, porque o teólogo é aquele que tem que fazer avançar a ciência teológica, ele tem que estar na frente, ele tem que estar pensando, e às vezes vai dizer coisa que às vezes um ou outro não agrada, né? Então nós fizemos em Pádua, na Itália. Éramos 600 teólogos de todo o mundo. Foi um negócio, uma das coisas mais bonitas que eu participei em todos esses anos de caminhada, de formação e coisa assim. Depois, isso em 2006. Aí, em 2010, resolvemos fazer um segundo congresso. Fomos para Trento, na Itália. E aí, em Trento, fomos recebidos por um grande professor de história que fez a abertura, que se chama, sobrenome Prodi, irmão o tal de Prodi, que tinha sido primeiro-ministro italiano, um professor de história. E ele nos disse, olha, o Concílio de Trento aconteceu há mais de 400 anos atrás, e, na verdade, Trento foi um tempo de uma grande discussão, uma reflexão sobre o mundo daquele tempo. E ele disse assim, eu auguro que vocês aqui em Trento façam uma grande discussão sobre a questão ética na humanidade hoje. Então foi muito legal. Aí chamaram para falar também um teólogo que era bispo, um tal de Bruno Forte, um grande teólogo italiano, e ele pegou uma fala que... Tem um filme que eu não vi, que se chama O Náufrago. Que alguém Eu vi. eu não vi esse filme, depois fiquei de olhar, depois a gente acaba não tendo tempo. Mas diz que alguém está na praia vendo alguém naufragar. E ele diz, esse filme já está ultrapassado. Porque hoje a humanidade, as religiões, nós estamos todos em alto mar do ponto de vista da ética e da ecologia. E a humanidade está naufragando. Já explodiu o navio. Não tem mais o que fazer. E cada um tem uma tábua de salvação. Cada religião é uma tábua. Só que nós temos que lembrar que estamos em alto mar. Aquela abertura daquele congresso, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu abri a minha cabeça, eu mudei completamente a visão diante das pessoas, do mundo também. Porque quando você vai num negócio desse, pega gente preparada, eles te ajudam a abrir a cabeça. Então, ele dizia, qual é a salvação hoje? Eu tenho que olhar para o meu vizinho e dar a mão para ele e nós vamos encostar a tábua um da outra. E nós vamos ter que remontar o navio a partir do caco de tábua que sobrou de cada um, para salvar a humanidade e salvar o planeta. Se nós não soubermos fazer isso em 2010, vejam bem, nós estamos em 2023, faz 13 anos atrás. Então, se nós quisermos salvar a humanidade e o planeta, veja a questão das nossas enchentes, o fenômeno El Niño, quer dizer, isso não é por acaso. Depois podemos comentar um cientista inglês que já há quase 60 anos atrás já descrevia essas coisas que estão acontecendo agora. Então, foi um congresso maravilhoso, éramos 500. Aí depois, em 2018, 2016 fizemos um congresso das Américas, Estados Unidos e América do Sul e América Central, fomos em Bogotá, preparando de Sarajevo em 2018. Por que Sarajevo? Porque Sarajevo tinha vivido uma guerra terrível, é uma cidade cheia de pontes, e é o tema do nosso congresso. Em um mundo quebrado e polarizado, construímos pontes, porque Sarajevo é circundado por um rio cheio de pontes. Então nós não podíamos ir para a Ásia, porque tinha alguns países que não aceitavam a entrada de colegas nossos, por exemplo. Dependendo do país, os caras não deixavam entrar. E Sarajevo é uma cidade aberta. Qualquer passaporte entra ali. Foi uma mão de obra. Eu fui até Roma e de Roma peguei um aviãozinho daqueles de hélice. Levei um dia de Roma a Sarajevo. Parava em cada cidadezinha assim, mas foi bacana. Mas era lá o fim do mundo. Tinha uma teóloga brasileira que disse, mas para que fazer um congresso nesse fim do mundo? Eu disse, não, mas a experiência de ver um mundo que viveu uma guerra terrível e que hoje sonha com o mundo irmão. Né? Foi uma coisa impressionante. Aí, vejam bem, Adalberto e Gerry e telespectadores e internautas, o que aconteceu? O que foi? Eu fiquei muito impressionado. Voltei de lá. Nos Estados Unidos já tinha sido eleito o Trump e no Brasil estavam fazendo propaganda para
o Bolsonaro. Quer dizer, então, havia essas polarizações. Aí vem uma irmãzinha, lá, uma freirinha, lá do Vietnã, diz, eu estou muito preocupado porque no Vietnã há uma polarização terrível. O comunismo quer voltar e aí vai terminar com a dimensão da religião. Aí nós vamos ser manipulados. Os colegas da Índia disseram, infelizmente, na Índia, por muitos anos, nós tivemos um governo muito aberto. Agora entrou um grupo radical, não sei como é que vai ser a Índia nos próximos anos. Aí vem os colegas dos Estados Unidos, nós temos um presidente que foi eleito que tem uma visão fechada. O Trump quer os Estados Unidos para os americanos. Agora, nós, como professores de ética, nós sonhamos os Estados Unidos aberto à humanidade, porque não é mais possível hoje fechar um país e achar que ele só resolve toda a questão. Até porque eles pregaram ao longo da história deles que eles eram o país que fazia a gestão da humanidade, que inspirava, que... Né, exatamente. Né, eles construíram essa... E aí eu vi um estudo, anos atrás, inclusive, dizendo que no século XIX, quem era a grande potência, que tinha uma certa hegemonia, que conseguia manipular um pouco o mundo, mas sem guerras, era a Inglaterra. No século XX entrou os Estados Unidos, mas eles usam as armas para manipular e para dominar. Então a gente percebe que essas polarizações, elas já existem desde sempre, mas agora elas se acirraram muito. Então, os meus colegas dos Estados Unidos diziam, nós sonhamos com os Estados Unidos aberto para a humanidade. Agora eu vi, por exemplo, eu estou ligado a um movimento de igreja chamado Focolares, fundado por uma italiana que já faleceu, e agora a coordenadora desse movimento, que tem todas as religiões do mundo participam, pessoas não crentes fazem parte desse grupo de mística, de espiritualidade, é uma coisa muito bonita. Ela é palestina, né? Os pais são de um outro povo, de origem quase russa, e com cidadania israelense. E aí entrevistaram ela esses dias. O que você diz da guerra de Israel com Hamas? Ela disse, é um grande sofrimento, porque eu não estou nem do lado de Israel, nem do lado de Hamas. Eu estou do lado da humanidade. A humanidade não precisa mais de guerra. Nós não podemos mais pensar de nos dar ao luxo de construir guerras tão loucas, investir tanto dinheiro para ver por uma coisinha mínima. Então, diga. Vou lhe interromper para lhe dizer o seguinte. Eu tenho sensação que a facilidade da comunicação e da informação chega tão rápido que quando acontece uma guerra como essa da Ucrânia ou essa de Israel com o Hamas, que morre muita gente, principalmente os mais pobres, os mais humildes, principalmente os seres humanos que estão na vida real aqui, não aqueles super seres humanos lá que estão lá nos seus palácios, enfim. Mas eu tenho a sensação que a humanidade começa a aceitar isso com mais facilidade, porque começa a ver todos os dias essas notícias e começa a admitir isso como algo que não tem solução, que eles vão se matar e não tem solução. E quando eu vejo algumas vozes que vão lá e colocam o dedo na ferida, assim como o senhor está colocando, né, do quão baixo a humanidade está chegando quando volta a uma guerra, né? Uma coisa era os nossos antepassados lá atrás, que as coisas eram mais difíceis de se resolver, né? O ser humano ainda não tinha evoluído como evoluiu para essa questão mais diplomática, mais democrática, né? Vamos dizer assim. E agora nós retrocedemos, né? Imagine nós ter países guerreando um contra o outro em 2023, né? É algo que eu não imaginei há 10 anos atrás. E tem mais agora a Venezuela, Guiana, né? Mas vocês percebem, então, que nós vivemos... Os ricos do mundo são muito poucos. E o grande dinheiro está concentrado na fábrica de armas, infelizmente. O Francisco diz isso, só que as pessoas não querem ouvir isso. Então, se eu fabrico armas, eu tenho que usar armas. Vocês já se deram conta, eu, como professor de ética, de bioética, tenho prestado atenção. Veio a guerra da Ucrânia, vocês viram o preço que foram os insumos agrícolas, né? Eu conheço tantas pessoas que compraram muito adubo e hoje compram para metade do preço. Estou entupido de adubo e coisa assim, quer dizer, para acumular, porque tem... Então, quer dizer, quando
eu quero que o preço mude, eu construo uma guerra. Quer dizer, a mídia não dá mais importância já à guerra da Ucrânia e da Rússia, mas continua a guerra lá. Porque eu a semana passada, eu participo de um grupo ligado a esses focolares, de padres do mundo. Nós éramos 250 pontos de disputa. A semana passada fizemos uma reunião das 8 da manhã até as 11. 3 horas de reunião em todo o mundo. E aí falou um padre que é lá da Ucrânia. Então ele descrevendo a situação que eles estão vivendo agora, inclusive. Uma situação de perseguição e de coisa assim. Então, nesse sentido, a gente vê que a mídia, ela centraliza numa realidade, né, de uma guerra, quando já se fabrica uma outra guerra, 2, 3 meses depois, 5 meses depois, aquela lá. Mas aquilo lá continua ainda, a destruição de jovens, de crianças e coisas assim. Nós aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma mídia que não fala da África. A África hoje, quantos países tem em guerra, por exemplo? Eu tenho alunos de Moçambique, por exemplo. Aqui na FAPAS tem seminaristas palutinos, que agora diversos deles voltaram para Moçambique e vão ser ordenados padre. Então, às vezes eu pergunto, fale um pouquinho da África, né? Então, tu vê alguém que fala de lá. Então, você tem razão, né? Nós realmente, se a gente olhar de um lado, a gente está dizendo, mas nós estamos retrocedendo. Por quê? Porque a própria grande mídia, ela centraliza em algumas coisas. E tem muita coisa bonita, iniciativas éticas de grupos que estão fazendo e que estão sendo feitos, isso não se divulga. Uma vez eu lembro, nós fizemos um congresso desse de ética teológica e o tema era sobre a questão da mídia e a notícia. E aí um colega meu, padre, trouxe um grande jornalista do Estadão, lá de São Paulo. E aí eu disse, professor, me diga, eu fiz essa pergunta, o que faz notícia hoje? Isso faz uns 12 anos atrás. Ele disse, olha, Celito, o que faz notícia hoje é o escandaloso e o inusitado. Isso faz notícia. Quer dizer, por quê? Porque aí que entra a dimensão do pecado também, a dimensão teológica, a gente precisa prestar atenção. Porque nós, seres humanos, esse lado macabro que nós temos, todos nós temos um pouco esse lado negativo, esse lado meio doentio, a gente tem uma espécie de curiosidade do escandaloso e coisa assim. Se a gente não se trabalhar no sentido do bem, da ética, a gente entra nesse mundo, né? Eu lembro, uma vez eu estava indo para Porto Alegre e do meu lado no ônibus tinha sentado 2 senhoras. Uma revista assim, bem chinfrim mesmo, né? Algumas artistas dizendo quais eram os desejos que elas tinham, artistas de novela. Mas era um negócio tão louco, assim, sabe? Eu pedi emprestado a revista para olhar. Digo, como professor de ética, deixa eu ver o que o pessoal está lendo. Mas é umas coisas tão... Quer dizer, as artistas dizendo todo o lado macabro, a questão erótica, sexual, aquilo que elas sonhariam, assim, né? Quer dizer, isso tudo tem a ver, não tem a ver com a questão ética, não tem a ver com o sentido místico da beleza do ser humano, da capacidade de relação, a capacidade de ternura, de misericórdia. Você falou, nós estamos entrando num mundo violento, num mundo polarizado. Quando eu entro na polarização e que eu não sou capaz de ver que aquele que é meu adversário político, ele também tem os seus valores, ele também tem um sentido ético, e ele torce para aquele partido, eu sou íntegro, você é gremista, quer dizer, cada um de nós tem os seus valores. Quem é de nós que não quer, de repente, um Grenal que seja um jogo bonito de esporte? Não, tem que ter uma briga no Grenal, porque senão não tem graça. Mas é um grupinho de pessoas que não têm o sentido da ética. Agora, isso faz notícia. Agora, quanto bem foi feito, né? Quando aqui em Porto Alegre se definiu, bom, Grenal, né? Quem vai com a camisa, namorado, uma camisa do Grêmio e do Inter, quer dizer, é uma coisa que estava pegando, uma coisa bonita, e tu coloca em relevo a beleza do esporte, né? Porque as Olimpíadas, no fundo, o que elas são? Elas não são um espaço ético de fazer as pessoas entenderem que, de fato, é possível ser amigo e ser irmão, mesmo com países diferentes, que às vezes até os governos são inimigos. Porque você falou, Jerry, os nossos jovens estão morrendo numa guerra. Agora, os donos da guerra, onde é que estão? Tomando seu uísque lá, às vezes até conversando entre eles, a gente não sabe esses loucos. Quando eu morei na Itália, aí que eu me dei conta.
por que os europeus não têm quase mais filho? Os italianos diziam, eles diziam assim, um filho impio, uma guerra impio. Um filho a mais, uma guerra a mais. Por que eu vou ter um filho se o meu filho depois ele vai ter que fazer a guerra? Então eu não tendo filho, eu não vou trabalhar para a guerra. Aí eu comecei a entender, porque quando eu fui para Roma, aí eu fiz uma experiência muito bacana. Você falou da experiência. Realmente eu sempre fui de prestar atenção na vida, entrar no povo. Meus colegas choravam todo dia de saudade do Brasil. Eu dizia, eu vou ficar aqui 2 anos, depois eu acabei ficando 4, acabei fazendo um doutorado lá. Eu vou ficar aqui, o Brasil está lá, ele não vai fugir. Quando eu voltar, ele vai estar me esperando. Eu vou querer, entre aspas, esquecer o meu Brasil para entrar nessa cultura, nesse povo. Aí eu ia trabalhar nas paróquias, ia almoçar nas famílias, fazia amizade com as famílias. Aí eu entendi a cultura italiana, a cultura europeia. Um filho a mais é uma guerra a mais. Então aí a gente começa a perceber como é importante prestar atenção na cultura. E se você quer falar de ética, você tem que entender de cultura, senão você não consegue entender por que as coisas são assim. Então o grande desafio para nós vivemos, quando eu voltei do Congresso de Ética Teológica de Sarajevo, eu voltei muito preocupado. Porque já lá os grandes especialistas nos fizeram intuir, o mundo está indo para uma polarização e virão outras guerras que serão construídas, inclusive. E está acontecendo tudo isso. Faz 5 anos isso. Então eu digo assim, quando a gente vai aprofundando as coisas, aí a gente não entra nessa canoa furada, que a mídia, ou essa ideologia, que eu tenho que ver o outro como inimigo. Né? Vamos dizer assim, na concorrência, o outro é um adversário que eu tenho que destruir. Na comunhão e na visão de fraternidade, o outro é uma riqueza que me enriquece com a sua experiência diferente. Então, dependendo da visão ética que eu tenho, se eu tenho uma visão ética de fraternidade, que nós, como humanidade, aquilo que vocês diziam aqui no início, nós temos uma missão aqui, por que não aproveitar esse tempo de vida e de consciência que nós temos para fazer a diferença, para tornar o mundo mais fraterno? E há muitos grupos, há muita gente fazendo o bem, só que isso não interessa, não faz notícia, porque não é escandaloso e não é inusitado. Pois é, Dalberto, bem no fim, vou falar de novo aqui. Não, pô, tranquilo. Eu ia tocar nesse assunto, né? Porque a mídia, ela mudou, né? E vem mudando tão rapidamente que eu já não acompanho o meu filho de 7 anos, né? Na mudança da mídia. A mídia dele já é diferente da minha. E hoje, quando nós nos referimos a 10 anos atrás sobre a mídia, né, professor? Nós falávamos sobre a televisão, que era a maior mídia que tinha, né? Principalmente sobre o Jornal Nacional, né? Um exemplo, né? Sim. Citando aqui. Hoje as pessoas, a mídia, muitas pessoas vivem isso me surpreende muito, né? E eu sou um usuário de redes sociais e tudo que é coisa, eu participo, mas me surpreende muito que tem pessoas que se informam somente pelo grupo de WhatsApp. Né? Então, como foram se criando pequenas ilhas de comunicação, né? E isso foi formando para o bem e para o mal, né? O WhatsApp, ele é capaz de movimentar milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, né? Muito rápido, para fazer uma ação boa, como essa do Adalberto. Aqui, esse programa, por exemplo, divulga muitos grandes projetos que tem em Santa Maria que a gente nem imaginava, pessoas simples, né? Que chegam aqui, que trabalham o dia todo, né? Para colocar o pão na mesa da família e ainda tem tempo de apoiar a igreja, apoiar o projeto social de um determinado lugar, ter a cozinha comunitária, enfim, uma série de coisas. Mas essa movimentação também para o mal existe, né? Quer dizer, as narrativas lá dos grupos neonazistas, a narrativa do grupo anti-A, anti-B, né? Uhum. Existe também no WhatsApp. Então esse método de comunicação ele também é desafiador, né? Eu estou falando um pouco de comunicação porque o senhor, quando entrou aqui, me disse que era formado em comunicação e eu já vi que o senhor não é só formado, o senhor é expertise em comunicação, né? Na verdade, quando eu fiz o curso de comunicação, eu fui entender o seguinte:
com as ferramentas que nós temos hoje, as pessoas têm acesso a tudo que elas querem. E aí, dependendo da ideologia, aquilo que você acabou de falar, Jerry, eu só penso aquilo que vai na minha linha. E aí, o que acontece? Eu fecho a minha cabeça. Por isso que como mídia, eu não tenho muito tempo, porque eu também estou estudando muito para a minha área também, como professor, atender o povo também, atendo muita gente com depressão e todo esse tipo de coisa. Às vezes me chamam esses problemas que tem, como esse que eu citei aí. Mas e quando eu fiz o curso de comunicação, por exemplo, eu tive um professor excelente lá da USP, ele dizia assim, ó, quando veio a televisão, as pessoas disseram, bom, agora o rádio vai morrer. Quando veio a internet, bom, agora não vai mais se escrever. São todas chavões que não se sustentam. Por quê? Porque com a internet, o rádio está muito mais atualizado hoje do que no tempo da internet. E eu sou rádio. Eu fiz, inclusive, lá tinha treinamento de alguma coisa, eu peguei um pouco de internet e peguei rádio, né? Programa de rádio. Eu sempre sou rádio, sempre fui. Meu pai era rádio, né? Televisão. Eu, há muitos anos, Adalberto e Gé, não tenho televisão em casa, lá na paróquia, na casa paroquial de Itália tem uma televisão, eu estou lá 2 anos, nunca liguei a televisão. Não tenho paciência de televisão. Agora, em rádio, por exemplo, 10 minutos, mesmo sabendo a ideologia daquela rádio, eu pego a notícia porque eu quero saber o que está acontecendo no mundo, né? Entende? Mas o grande problema que nós temos hoje é exatamente isso. Muitas pessoas têm uma formação à la carte, ela escolhe aquilo que interessa para ela. E aí que está o perigo. Você falou, tem gente que só forma grupo de WhatsApp e não enxerga mais nada. Mas o mundo, você tem sempre que pensar, mas e o outro lado, o que está dizendo? Né? Com o grupo dos moralistas, por exemplo, e desse padre que está na Ucrânia, por exemplo, então eu consigo ver o outro lado da guerra. Não só quem defende a Rússia, mas quem fala a partir da Ucrânia, por exemplo. Hoje eu estava olhando um médico falando, que um colega do grupo dos moralistas, postou um vídeo de 4 minutos, um médico que está trabalhando lá no Hamas, por exemplo. Ele disse quantos médicos do grupo de Médicos Sem Fronteiras o Israel já destruiu e bombardeou. Sei quantos médicos tinha lá, já matou todos. Isso aqui não sai na grande mídia brasileira, porque a grande mídia brasileira, ela defende Israel, por exemplo. Aí diz, não, mas o governo brasileiro está defendendo o Hamas. Eu não estou defendendo nem Israel e nem o Hamas. Eu estou defendendo o povo israelense e palestino, que quem está morrendo são as crianças e são os jovens. Os donos da guerra estão tranquilos lá, muito bem protegidos. Né? Quem está morrendo é o povo. O é chefe o povo do que tá Hamas não está nem lá, o presidente lá do Israel estão numa boa. Exatamente. Então quem morre são os jovens e as crianças. Primeiro-ministro, né? Então, quer dizer, quando é que nós... Você acabou de dizer, quando é que nós íamos imaginar, há 10 anos atrás, que no ano 2023, nós ia ter uma guerra tão violenta assim. Eu me lembro quando houve a guerra na Bósnia, lá, ex-Iugoslávia, eu era guri novo, e os meus pais assinavam. Na minha casa sempre teve a revista Rainha e o jornal Correio Rio Grandense, então eu sempre fui muito de ler, eu sempre fui muito curioso de ler. E eu vi uma reportagem na revista Rainha, eu era gurizote, Tito e a Iugoslávia, era isso, porque aqueles países lá era tudo a Iugoslávia. E eles diziam, o dia que Tito morrer, aquilo vai ser uma explosão de guerra, porque ali são povos completamente diferentes, que foram dominados pelo comunismo, com mão de ferro e um único povo. Deu essa guerra. E eu tinha até, quando eu estava em Roma, eu digo, não, eu tinha ganho um carrinho lá de uns amigos meus, eu vou até a Grécia de carro, para fazer um passeio, conhecer a Bósnia, todos esses países. Começou a guerra, eu vim embora e a guerra continuou. Mas aí o João Paulo II fez algumas catequeses altamente violentas contra a guerra. Eu lembro que ele dizia, mai più la guerra, nunca mais a guerra. No futuro, as gerações jovens têm que dizer, a guerra foi uma coisa que aconteceu no tempo dos nossos antepassados. Eles projetavam um sonho nesse sentido. João Paulo II passou, já é santo, veio o Bento XVI, tem o Francisco agora, que é um homem que fala e que as pessoas querem ouvi-lo, mas quando ele fala contra a guerra, os donos da guerra não querem ouvi-lo. Então, é isso que você dizia. Como é que nós íamos imaginar que nós
tivemos essa guerra com a Ucrânia, agora com Israel, e isso repercute em toda a economia mundial, porque tudo mexe, tudo mexe. Tem um grande cientista americano, ele tem uma tese, ele recebeu muitos prêmios, ele não é conhecido aqui no Brasil, inclusive os livros dele, infelizmente, não estão traduzidos para o português. Ele tem a tese da interdependência. Ele diz que nós vivemos num mundo hoje que não é mais possível pensar cada um no seu mundinho. Qualquer suspiro num país interfere em todos os outros países. Aliás, padre e Adalberto, qualquer suspiro, qualquer coisa, faz com que o preço suba. Exatamente. Dispare. Inclusive, tem das mais absurdas as desculpas que fazem com que o preço, ou que o imposto chegue no bolso do trabalhador, né? Isso é impressionante, né? A guerra, a crise global não sei aonde, a falta do não sei que produto em tal lugar. Então, na verdade, sempre o lado mais fraco da corda é que acaba... Os que têm menos condições que pagam, sempre, né? Tudo isso. Sustenta todo mundo, né? É. Mas o nosso papo tá bom, mas o tempo é curto, né? E passa rapidinho, né? Nós nem falamos sobre a atuação do padre Celito aqui na Tancredo Neves, né? Que eu ia perguntar para ele do projeto social, mas o tempo você foi. Vou ter que marcar outro. Eu queria saber mais a questão do exorcista. Cara, isso aí. Eu ia perguntar se era só no filme, porque em filme a gente vê, né? Mas só para... É uma vertente que tem na Igreja Católica, tipo assim, é um dom que o senhor desenvolveu, como é que é essa Não, veja bem, aí tem toda uma coisa, porque a questão do exorcismo vem desde o tempo de Jesus, porque Jesus fez libertações, curas, milagres e fez também algum exorcismo, não são muitos, né? Mas no Evangelho tem passagem, no Evangelho, que é claramente uma expulsão de demônio, né? E, por exemplo, a cada 10 pessoas que vêm pedir, às vezes, o exorcismo, às vezes 8, 9... Às vezes pode ser um problema de esquizofrenia, pode ser algum desequilíbrio, alguma coisa assim, né? Então tem algumas questões, alguns testes que a gente faz. Porque acho que foi o Bento XVI, um dos papas aí, os últimos, ele pediu que cada diocese tenha ao menos 2 padres nomeados exorcistas, porque eu não sou exorcista porque eu quero, o bispo me nomeou exorcista, claro, ele vai olhar uma série de elementos da formação do padre, assim por diante, tem uma série de elementos assim que entram, né? Então, eu dei uma câmera aqui. E aí, então, desculpa, eu dei uma câmera. Não foi sem problemas. Então, voltando à questão. E aí, então, o Dom Hélio me nomeou exorcista, e claro, aí eu, passando por Roma, eu peguei 3, 4 livros bem que explicam bem essa parte, porque eu não tenho formação. Hoje, em Roma, tem formação para exorcista, mas eu sou um exorcista meio autodidata. Eu fui aprendendo, lendo, estudando e aprendendo com outros exorcistas também perguntando, né? Então, por exemplo, um dos primeiros testes que a gente faz para ver se a pessoa tem um demônio, a pessoa diz, eu não consigo entrar na igreja, eu me sinto mal. Não, pode ser algum problema psicológico, alguma coisa. Agora, quando você fala em entrar na igreja, a pessoa fica enfurecida, ou diz, vamos fazer o sinal da cruz para quem é católico, ou quem segue a igreja católica, vamos rezar Ave Maria, e a pessoa fica altamente enfurecida, não quer saber disso, isso é um dos sinais de que aí é uma possessão demoníaca. Então tem uma oração chamada exorcismo maior, tem um ritual feito pela igreja, tem leitura bíblica, ela invoca os santos, assim. É uma oração que dura uns 15, 20 minutos. Então, quando é caso assim, a gente faz o exorcismo, né? Mas tem caso que tu vê claramente que é um problema psiquiátrico. Aí eu digo, olha, eu até posso fazer uma oração, uma bênção, mas eu recomendaria um psiquiatra, né? E às vezes já pergunta, escuta, você não está com um psiquiatra? Sim, eu estou sendo atendido. E qual é o diagnóstico? Às vezes a pessoa diz, é bipolaridade. Então eu digo, então está tranquilo, não é para mim o caso. Até podemos fazer uma oração, uma bênção, mas não é para mim. Entende? Então, a gente vai adquirindo experiência com tudo isso. Eu já estou exorcista, acho que faz quase uns 16 anos que eu trabalho com isso, então tu vai pegando um certo faro, vamos dizer, a palavra não é adequada, mas ela explica o que a gente vai pegando, assim, nesse sentido. Então,
muitas vezes é um problema de depressão, né? Muitas vezes, muita gente que conversa comigo acaba saindo de depressão, porque se a pessoa consegue assumir aquilo que a gente propõe, porque a gente vai acabando pegando um pouco de experiência e consegue ajudar as pessoas. Então, são questões assim que a gente vai pegando. Então, tem livros que qualificam a gente para explicam tudo isso, como é que vai acontecendo. Então, a igreja, porque o que acontece muitas vezes, né? Se a pessoa vai na igreja, procura o padre, e o padre não sabe resolver, orientar o que fazer, a pessoa depois vai num centro espírita. Aí, às vezes, nada contra os irmãos espíritas, mas às vezes as pessoas que estão lá, elas não têm muita qualificação. E às vezes concentra a pessoa, diz uma bobagem, aquilo acaba interferindo. Eu muitas vezes atendi pessoas espíritas também, eu até digo para as pessoas, olha, quando tu vai no centro espírita e diz que tem um espírito do teu lado, eu vou ter que dizer isso, porque pela minha formação, pela minha ciência, eu fiz 2 boas terapias, eu fui terapiado, eu consegui entender como é que funciona o nosso inconsciente. Tem uma cientista aí, se chama Eleanor Luzes, quem está acompanhando, digite no Google, Eleanor Luzes, vai ver uma cientista, acho que ela é carioca, eu descobri ela agora durante a pandemia. Essa mulher tem uma capacidade de explicar coisas assim, ela tem a tese seguinte, inclusive ela diz, aquilo que aconteceu conosco na pré-concepção, porque o nosso inconsciente, o inconsciente dos pais, antes deles se unirem para ter um filho, o inconsciente já sabe que eles vão se unir, que vão ter um filho, porque o inconsciente da pessoa não tem tempo, não tem idade, não tem distância. O que aconteceu na pré-concepção, na concepção, na gestação, até o 3º ano de vida, vai determinar o resto da nossa vida. Não vai condicionar, determinar, uma palavra socióloga, falando em sociologia, é muito forte. E aí ela diz, nós não temos um monte de problemas, nós temos um monte de repetição de memórias negativas. E para entender essa história de memórias negativas, tem um livro de 2 cientistas americanos, se chama O Código da Cura, é um dos livros mais geniais que eu encontrei até hoje. Eu estudei ele a fundo, custei para entender, mas ele me ajuda demais para entender certas coisas. Então eu acabei, no fato de me tornar exorcista, eu acabei, mesmo sendo um pouco autodidata e aprofundando muita coisa. E aí a gente vai ajudando as pessoas e começa a se qualificar, porque no fundo, toda a ciência, no fundo, o que ela trabalha? Com análise de fenômenos. E o fenômeno vai se repetindo, tu vai começando a fazer uma tese, então tu vai aprofundando as questões e isso vai ajudando as pessoas. Então é todo um processo, seria muito tempo para contar tudo isso, mas eu diria assim que a gente consegue, na verdade, também ajudar, porque eu também sou professor dos futuros padres. Eu digo para os meus alunos, se vocês, como padre, achar que só rezando missa vocês vão ajudar o povo, esqueçam, porque quantas pessoas vão na missa hoje? O mínimo. Agora, quantas pessoas eu atendo que não vão na igreja? Porque quando eu fui ler um livro um exorcista, ele fez uma tese de doutorado, ele dizia assim, ó, muitas pessoas foram ao encontro de Jesus, pediram uma bênção, pediram uma cura e nunca mais voltaram para Jesus. E Jesus ficou feliz de poder ajudar elas. Quer dizer, enquanto nós não tivermos... Nós hoje vivemos, se nós quisermos mudar a humanidade, nós temos que viver um tempo em que é dessa igreja ou daquela, é menos importante. Preciso de ajuda, é dessa igreja, ajuda. E aí eu digo para a pessoa, volte para a sua comunidade, se insira na sua igreja, porque ali você vai encontrar a experiência mística, de fazer a experiência do mistério, para te formar e te qualificar na espiritualidade, para ser mais forte, para entender certas coisas. Eu não tenho que ter essa dimensão proselitista, tem que trazer para a minha igreja. Isso é ele que vai decidir se quer, mas é uma escolha dele. O Francisco, o Papa, num documento, ele diz, nós precisamos aprender a respeitar mais a consciência das pessoas e não substituí-la. Então a consciência, no fundo, é aquilo de mais sagrado que eu tenho. Porque quando eu morrer, Deus vai pedir conta da minha consciência, não da consciência do Gerry ou do Adalberto. Não, o Adalberto vai pedir conta da consciência dele. Agora o Celito vai pedir conta da consciência do Celito. Que formação ele teve, que consciência ele teve. Então quando a pessoa desperta para certas coisas, aquilo que eu dizia, lá no encontro de Trento, quando o Bruno Forte falou disso, o navio já explodiu. Agora nós temos que olhar para o lado e quem está do lado, e a gente está remando em alto mar, a gente não vai sobreviver muito tempo sozinho com aquela tabuinha assim, né? Essa é a questão da humanidade. E isso é o sentido ético para nós vencer a polarização.
Se nós não tivesse olhar, nós não saímos da polarização, não saímos desse que você falou, Jerry, desses grupos de WhatsApp fechado, isso já está superado. Se nós quisermos uma humanidade mais humana e mais sadia para o futuro e para aqueles que, os nossos netos e bisnetos, porque eu tenho sobrinho, neto, sobrinho, bisneto, coisa assim, né? Eu vou ter daqui uns tempos, né? Então, se nós não tiver essa visão, nós já estamos ultrapassados. Essa é a minha visão. Precisamos parar de olhar para o umbigo e olhar para a mão, agarrar a mão do outro. Exatamente. Para a mão, não só nossa, mas daquela do vizinho. Isso, que isso aí. É exatamente parar de olhar isso, para o nosso Jerry. umbigo e alcançar Plenamente a mão de pro vizinho. acordo, plenamente de acordo. Mas a gente voou com o tempo e temos um quadro ainda, Padre Celito, que a gente tem 4 imagens ali, e aí é do like ou dislike. E o senhor vai escolher 2 imagens sem saber, né? Só vai falar o número e tá programado aqui o número aí, o senhor De 1 a 4? deu 1 a 4. 3. Vai aparecer 3. lá. 1, 2, 3. Papai Noel, Papai Natal. Noel. É. Que Bom, Papai Noel é uma questão cultural. É para falar? pode falar. O Tá. senhor tem que... O senhor, like ou dislike? Like? Like. Like. Bom, do ponto de vista cultural, uma coisa positiva e uma crítica. Nós assimilamos o Papai Noel, que é uma coisa do norte do planeta, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Então, infelizmente, nós não fomos capazes de criar, como os alemães criaram São Nicolau, o velhinho bom que levava, que ajudava e assim por diante. Então, nós, né, ao mesmo tempo, Papai Noel para as crianças é bom, porque sonha, se você não se comportar, o Papai Noel vai trazer o presente. Então, para a fantasia da criança, eu acho ótimo, né? Agora, qual é o problema do ponto de vista da mística daquilo que eu falava? E aí, dislike, né? Dislike, quer dizer, eu digo, né? Nós, em vez de colocar o Rei da Paz, que é o Menino Jesus, que Natal significa Menino Jesus, o Rei da Paz, nós colocamos um velhinho do norte, lá do frio, quando nós vivemos o Natal no verão. Quando eu estive na Itália, eu fui entender como é que é o Natal no frio. Aí, estando lá, eu tinha que imaginar como é que era o Natal, depois de 4 anos, que eu estava no 4º ano, tu entra naquela cultura, aí tu tem que imaginar como é que é o Natal no país onde tu morava. É muito interessante fazer essa experiência de perder a sua cultura e entrar numa outra cultura. E tu entra naquela cultura. E eles têm lá, inclusive, na Itália, eles têm a chamada Befana, que é o dia da bruxa. Então, aquilo que é para nós o Papai Noel, na Itália, é a Befana, a bruxa, que é em janeiro. Eu estava na casa dos amigos meus, eu vou dizer para as crianças que a Befana, que a bruxa não existe, que é alguém que se veste de bruxa que traz o presente, coisa assim. Mas quase que eu apanhei, porque aí eu fui me dar conta que eu estava mexendo naquilo que é o imaginário da criança, que ela tem que sonhar, ela tem que imaginar uma coisa assim. Então, nesse sentido, o Papai Noel é uma maravilha, porque a criança ela tem a criatividade, ela sonha. Só que depois, em vez de pensar em Natal, Jesus, a gente vai por relação à associação. Natal, Papai Noel. Quer dizer, aí a gente esquece a dimensão do mistério, a gente se perde um pouquinho. Então, a gente destaca demais. Eu mesmo no meu povo digo, às vezes eu passo na casa de vocês, tem um belo Papai Noel, e eu não consigo achar o menino Jesus. Então, alguma coisa não está bem. A cultura se tornou uma cultura pagã, porque no fundo, o Papai Noel é um símbolo pagão para nós. Não, nada tirar o Papai Noel. Use o Papai Noel, mas na noite de Natal, sente com a família, reze junto e diz, olha, hoje é a festa principal porque nasceu o nosso Salvador. Hoje tem aniversário. Hoje tem aniversário, vamos trazer o dono do aniversário para a festa, né? Seria verdade. isso um pouquinho. Muito bem. Número 1. Redes sociais. Já falamos tanto, né? Redes sociais. Tem que... Like, né? Eu sou apaixonado da tecnologia, assim. Eu acho o máximo, né? Imagina, vocês me chamaram aqui, quantas pessoas eu vou atender com a minha fala, por exemplo? Quer dizer, isso era impensável há 20 anos atrás. Quer dizer, vocês me oferecem gratuitamente um microfone que eu posso aproveitar ele para dizer as minhas convicções. Então, hoje eu quero agradecer vocês por esse espaço, a professora Celita, por me provocar você, Adalberto, para conhecer um padre, né? Falar com o padre frente a frente, né? Então, quer dizer, a rede social é uma grande bênção. O problema não são as redes sociais, são as pessoas que usam as redes sociais. E aí o dislike, quer dizer, muitas vezes nós temos uma arma, o próprio celular, o próprio ato, e nós usamos para matar as pessoas. Uma vez, ano passado, eu fiz uma homilia partindo
numa missa falando isso. Gente, nós temos uma arma, nós podemos destruir. Depois que eu destruir uma pessoa com a máquina dessa, ninguém mais recupera. Olhem a grande mídia, quando tem alguma coisa escandalosa e que faz uma calúnia. Depois, quando foi comprovado que aquilo era uma calúnia, uma pequena notícia lá na última página. Quem viu aquilo? Já foi feito, né? Aquela pessoa foi destruída totalmente. Então, quer dizer, é uma grande bênção, mas o problema é quem está atrás das redes sociais. Quem usa, como ela usa. Muito bem. Gostou, Jair? Era isso? A gente gostaria de mais, mas é que o tempo, né, a gente é limitado, né? Mas já deixar um convite, Padre Celito, para uma próxima agenda que o senhor tiver, e se quiser, né? Não, aí vocês me chamam, sem problema. Deixa passar agora janeiro, fevereiro, março, lá para mais adiante, vocês me chamam de novo, a gente está à disposição, sem problema. Tem muita coisa. Muito bom o papo, né, Adalberto? Muito bom. Tem várias coisas que ele, os países que ele andou, cada história deve ter também, né? Mas muito obrigado pela presença, Padre. Foi bem valeu a pena trazer um padre, Adalberto? Valeu a pena, mas capaz que não. Eu queria aproveitar o microfone de vocês, agradecer mais uma vez por esse espaço, para aproveitar então para desejar a cada um e cada uma dos internautas e telespectadores um feliz e santo Natal. Que tenha Papai Noel, mas que o dono da festa, que é Jesus, seja essa presença na vida de vocês, na família de vocês. E não esqueçam que Jesus veio trazer a paz. Ele é que dá sentido à nossa vida e que faz com que a gente possa vencer esse fracionamento que nós estamos vivendo no nosso tempo. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Padre Celito. Da minha parte foi um grande prazer lhe ouvir, conhecê-lo, né, pessoalmente, e lhe ouvir aqui essa história de vida, essa inspiração para a humanidade que o senhor passou aqui. Espero que muitas pessoas consigam assistir esse programa, né, que ele fica disponível no Facebook e no YouTube, né, YouTube. Adalberto, e também na TV Santa Maria, né. Eu acho que é uma grande contribuição nessa já quase que véspera de Natal, né, porque já estamos próximos, já estamos no mês de dezembro, aí já vai tudo virando véspera de Natal aí, né. Certo. Uhum. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E se o papo for bom, né, Jair? Pode vir. Pode vir. Aquele abraço.